você está pertinho de comprar o terreno. Já estudou tudo, já viu a documentação do proprietário, a documentação do terreno, ele serve para você, você imagina fazer 2, 3 casas nesse terreno e tá louco para comprar, mas não tem a certeza se precisa gastar antes de comprar o terreno, gastar com um engenheiro ou gastar com um topógrafo para ir lá no terreno para validar a sua compra. Como que você faz para saber se precisa pagar, gastar, se precisa gastar antes de comprar o terreno? E-mail, aqui é o Marco Meneghetti, criador do Investidor Construtor. Construa o seu patrimônio, potencializa a sua renda. Considere se inscrever no canal e se você estiver no YouTube, ativa o sininho também para você receber as notificações quando eu fizer lives ou quando eu postar vídeos ou conteúdos bacanas como esse daqui. O negócio é o seguinte, se seu terreno está num quarteirão e tem os muros de divisa lateral, só sobrou o terreno ali no meio, né? Só sobrou o terreno, tem vizinho do lado direito, vizinho do lado esquerdo, vizinho do fundo, sobrou o terreno todo murado. Então, claro, você não precisa chamar um topógrafo, você mesmo pode esticar a trena aqui para ver quanto tem de frente, quanto tem de fundo, você mesmo pode fazer essa verificação, tá? Isso daí é mais para ter a certeza que as medidas do terreno elas são compatíveis com o que você está comprando, com o que está na matrícula. Nesse caso é tranquilo, você já tem os muros de divisas laterais, então você pode esticar a trena, não precisa chamar nenhum topógrafo para fazer isso daí para você. Você pode, você mesmo, conferir as medidas, tá? Mas quando é um terreno numa quadra que só tem mato, né? Se você olhar a quadra fiscal na prefeitura, tá tudo dividido em lotes. Se você for no cartório, tem matrícula para cada lote. Só que quando você chega no local, é um matagal, caramba. Só tem a rua na frente, a rua nos lados, a rua no fundo. Só que o quarteirão inteiro é mato. E aí, como que você faz para saber se o lote que você está comprando, aonde que ele está? Antigamente a prefeitura colocava uns piquetes para delimitar as divisas. Então em cada quarteirão ou tem um piquete bem na esquina do quarteirão ou tem um dividindo os lotes. Mas, em muitos casos, o mato cresceu, saiu aquilo lá. Então, como que você faz? Nesse caso, é muito aconselhável você chamar um topógrafo. O topógrafo, ele vai pegar alguma referência. O topógrafo, ele tem a quadra fiscal, ele procura na prefeitura, ele ou vai pedir para você uma quadra fiscal e aí ele vai pegar alguma referência do quarteirão do lado, por exemplo, ou de um imóvel já construído longe do teu lote ou fora dessa parte de mato e vai trazer a referência das medidas até chegar aonde é o seu lote. E aí ele sim coloca uma estaquinha no chão, um pontalete, uma estaca de sarrafo e marca ali as divisas do seu lote. Por isso que é muito importante. Eu, em todas as obras que eu fiz, que eu comprei o terreno para vender, eu chamava um topógrafo para ele dar certeza do que o que eu estava comprando realmente estava lá, né? Era aquela quadra, o lote estava ali dentro, se as medidas do que eu estava comprando, do terreno que eu estava comprando, batem. Muitas vezes o que pode acontecer? Nesse quarteirão tem algumas obras já, alguns moradores, tá? Então parece um quarteirão todo banguelo, tem imóvel aqui, passam 3 lotes, aí tem mais uma casa, passa mais 2, outra casa, não tem vizinhos colados, né? E o que pode acontecer é um desses aí que construiu lá atrás ter errado a medida. Então, ou vai acumulando, ou se já tem um outro mais para frente, ele pode estrangular essa medida dos lotes aqui dentro. E aí, como que você
fica sabendo disso. Então o topógrafo ele coloca a localização certa e ele confere as medidas. Também já aconteceu comigo de oferecerem terreno, o corretor ofereceu o terreno para mim numa condição muito bacana de valor e dava para eu fazer, eu acho que 3 casas dividindo o terreno. Já estava com a viabilidade, já tinha tudo pronto, só que eu ia ocupar o terreno inteiro, eu ia fazer 3 casas, ia de divisa a divisa, eu precisava daquela medida total para somar a medida de 3 casas. Então eu pedi para o topógrafo ir lá checar para ver se as medidas laterais batiam, e não batia. O vizinho do lado que construiu avançou um pouco, ou o outro vizinho da outra lateral avançou, então diminuiu a largura desse terreno. Então na matrícula tinha uma informação, a área total, a área original, a medida original da frente, só que fisicamente no local ele estava menor. Então para mim, naquele valor, para o meu objetivo, que era construir casas para vender, não serviu. Eu precisava, acho que era uma medida de 3, ia subdividir em 3 lotes, esse lote para 3 casas, então eu precisava daquilo lá. E aí eu declinei, não perdeu o interesse para mim que eu ia construir para vender naquele terreno. Então quando eu falo chamar um topógrafo é importante, é para você se certificar. Imagina se eu tivesse comprado o terreno e aí ia chegar lá, poxa, ia descobrir que não dava para fazer as 3 casas que eu queria. O que eu ia ter que fazer? 2 casas. Só que minha viabilidade já não ia dar certo, porque eu ia dividir o valor do terreno para 2 casas só, e eu estava dividindo para 3, então estava diluindo mais o valor do terreno. Eu estava disposto a pagar um pouco mais por aquele terreno, porque eu sabia que eu ia dividir em 3 casas, e por isso que eu declinei, porque senão não passava na minha viabilidade. Então o que você tem que ver é isso daí. Agora, é um terreno na cidade, me interessa muito esse terreno, poxa vida, todo mundo quer comprar e aparecer uma exclusividade para mim. A medida é um pouco diferente, um pouco menor, mas mesmo assim interessa. E tá tudo bem, caramba, vai para cima e manda ver. Né? Eu fiz uma obra agora recentemente que o terreno é 7 por 50. Ele é comprido, mas tem 7 metros. Os 2 vizinhos eram construções com 2, 3 andares e subsolo. Então tinha uma cortina de concreto. Quando você vai fazer uma cortina de concreto escavação, o que aconteceu? A cortina, o concreto avançou um pouco para dentro do terreno, do nosso terreno. Então ele avançou dos 2 lados. Então a gente, num terreno de 7 metros, a gente perdeu 13 centímetros. E eu ia ocupar o terreno todo. Já estava com o projeto da estrutura metálica toda prontinha para encaixar nos 7 metros. O que aconteceu? Teve que alterar. Pouca coisa, mas 13 centímetros diminuiu. Então, o projeto da estrutura metálica teve que ser readequado para as novas medidas. Imagina se eu tivesse liberado a execução da estrutura metálica sem checar isso daí. Aí ia chegar na obra todas as vigas prontas e não ia caber. Ia ter que fazer reacertar, cortar a viga, fazer um novo encaixe, realinhar tudo. Eu ia ter gasto com isso. Então, poxa, eu chamei um topógrafo, o topógrafo pegou para mim essa diferença e depois disso eu validei com o arquiteto e mandei para o projetista da parte da estrutura metálica. Então são informações que a gente, ou você contrata antes da obra, mas nesse caso da estrutura metálica eu só não dava para saber antes de comprar o terreno, porque eu só fiquei sabendo quando eu escavei. Eu escavei para fazer as fundações e aí eu descobri embaixo da terra que a cortina do subsolo dos 2 prédios avançaram um pouco. Mas se você vai comprar, tem a oportunidade de verificar antes, então fica a seu critério conforme a sua insegurança.
Se for tranquilo você esticar uma trena, tiver fácil você identificar a posição das suas divisas, manda ver, você chama um colega seu, você estica a trena e consegue ver isso daí facilmente, tá? Então não tem problema nenhum. Agora, e um engenheiro ou um arquiteto, uma verificação técnica do terreno antes de comprar? Eu preciso pagar para um engenheiro ir lá dar uma olhada no meu terreno? Quando que você leva um engenheiro ou um arquiteto para fazer uma vistoria técnica antes de você comprar o terreno? Quando você tem muita declividade, ou esse terreno é inclinado, você tem vizinhos que estão mais altos ou vizinhos que estão mais baixos, você precisa saber, antes de comprar o terreno, acho que é aconselhável saber se você vai ter gastos com a contenção. Se você tiver que fazer um corte de terra, como que você segura teu vizinho do fundo? Né? Se você vai fazer um corte de terra para entrar com o seu imóvel para frente no terreno, você tem que fazer a contenção dos teus vizinhos laterais, da terra que está aqui do lado e mais alto, ou do fundo que ficou mais alto. Senão isso daí numa chuva pode cair. E aí você chama um profissional técnico, né, um engenheiro, um arquiteto, porque ele, na vivência e na experiência dele, ele pode te falar se você precisa fazer um corte, um aterro, e se isso vai custar caro antes de comprar o terreno. Por quê? Novamente, se for custar essa obra de contenção, você precisa estar ciente disso. Esse terreno é bom, vale a pena, eu vou comprar assim mesmo, porque mesmo gastando, para mim me interessa. Agora, se tua conta tá justinha, você já pagou caro no terreno e quer ter um bom retorno na venda, e não tem muita margem e para uma obra dessa de contenção, por exemplo, então sai fora, declina e vai para o próximo terreno, tá bom? Muitas vezes o que acontece? A gente acha que não tem problema, só que quando você escava, seu terreno fica mais baixo e o vizinho cresce e fica lá para cima, é perigoso. É muito perigoso. E da mesma forma o contrário, se é uma declividade, você quer aterrar, precisa tomar cuidado quando você faz o aterro também. A turma faz o empreiteiro, vou fazer um muro de arrimo, vou colocar o gigante, que é aquela diagonal, uma estaca aqui dentro. Precisa consultar um técnico capacitado para fazer esse cálculo, porque a terra tem o peso. Se você fizer um aterro e tiver um muro de arrimo segurando essa terra, vai ficar pesado. E o pior, quando chove, a água penetra e ela encharca esse terreno. E quando encharca de água, cada 1 metro cúbico com água é 1 tonelada. Então praticamente você dobra o peso desse seu aterro quando chove, se a água entrar ali dentro. Então é muito arriscado você fazer um muro de arrimo, segurar esse seu aterro sem fazer projeto, sem consultar algum engenheiro para fazer esse cálculo. E por isso que eu aconselho, se o seu terreno tiver uma declividade ou for muito inclinado, tenta procurar algum colega engenheiro, alguém que trabalha com obra. Poxa, vem aqui comigo, me ajuda só para dar uma olhada nesse terreno que eu estou interessado, para você dar seu palpite. Eu acho isso muito importante para você não ser pego de surpresa comprando um terreno, tá com a conta justinha e vai ter que encarar uma obra de aterro, uma obra de contenção, que pode atrapalhar seus planos de rentabilidade. E novamente do aterro, o que também pode acontecer? Precisa tomar cuidado com a fundação, porque quando você enche de terra, né, seu nível passa a ser mais alto, então a sua fundação ela tem que contar com o solo original lá embaixo. E já vi muito acontecer isso daí. O terreno na frente era uma declividade, então fizeram um aterro, ele ficou retinho.
Na frente, legal. Não teve aterro, a fundação, 2, 3 metros de fundação, pegou o solo original. Só que lá no fundo, com 2 metros de aterro, uma fundação de 2 metros nem chega no solo original. Então, você vai ter problema de recalque da sua fundação, recalque diferencial. Um lado segura, outro lado afunda. Então, a edificação começa a fissurar. São esses cuidados. O engenheiro, ele tem uma visão não só de obra, mas uma visão técnica que muitas vezes você está passando desapercebido e não vê. Outra coisa muito importante, água de chuva e água de esgoto. Para onde que vai isso daí? Então, se o seu terreno é inclinado e você tem um vizinho lá em cima, ele pode jogar a água de chuva, ela pode passar pelo seu terreno e você tem que dar passagem para ele. A servidão de águas pluviais é obrigatório e se ele pedir, você tem que deixar passar. Já o esgoto não, o esgoto ele é obrigado a jogar na rua lá em cima, mas a turma coloca tudo junto, a turma quer fazer o mais fácil. Então dá uma olhadinha antes. Da mesma forma, ao contrário, se você está em cima e você constrói um pouco para baixo, para onde que você joga água de chuva? Ou você coloca a bomba para jogar para cima, ou esgoto, bomba para jogar para cima na rua, ou vai lá para baixo. Você tem que pedir permissão de passagem para o teu vizinho do fundo. E isso é coisa que eu já vi acontecer, briga de inundar o terreno de baixo. E porque a água de chuva veio muito de cima, desceu pelo lote de cima e invadiu a casa de baixo. E eventos naturais, chove bastante. Então são informações técnicas que você levando alguém capacitado para dar uma olhadinha lá na obra, ele pode te ajudar, te dar uma dica, fala, poxa, aqui você vai gastar com muro de arrimo, caramba, você tem esse dinheiro para fazer o muro de arrimo? Ou tem algum outro terreno que não era tão bom quanto esse, mas está planinho, você não vai gastar tanto? Se você está fazendo para vender, talvez seja uma boa mudar de posição. Poxa, será que preciso realmente levar um engenheiro lá, pagar para um engenheiro e ver? Ou será que eu preciso realmente pagar para um topógrafo ir lá no terreno? Tudo depende da tua insegurança, tudo depende dos seus vizinhos, da situação como tá. Se você constrói num lote errado, olha a dor de cabeça que dá. O proprietário desse lote, ele pode vir e exigir, falar, você está fazendo no meu terreno, caramba. O seu terreno era do lado, mas você não sabia e construiu no meu. Então, quanto que custa isso daí? Quanto que você perdeu porque você não pagou um topógrafo lá atrás? Né? E na mesma forma, os problemas técnicos de contenção, muros de arrimo, corte, aterros, são obras que parecem tranquilas, são aparentemente tranquilas, mas tem alguns detalhes que um técnico pode te ajudar. Do aterro, quando você faz um muro de contenção e a terra, para um muro de arrimo segurando a terra, a turma faz na orelhada, constrói, o pedreiro não, vou fazer com bastante concreto, armação, só que pode não ser suficiente. E esse que é o problema. A terra pesa muito, a terra compactada pesa muito, são toneladas, cada metro cúbico pesa acho que uns 700 quilos de terra, só que se encharca de água é mais 1 tonelada por metro cúbico, então vai para 1.500, 1.700 quilos, 1 metro cúbico. Se você tem 10 metros de largura, você tem 10 metros cúbicos, 2 metros de altura, você tem 20 metros cúbicos, vezes 1.500, 30 toneladas. Então é muito peso em cima do muro. Então toma um pouco de cuidado com isso daí. Agora, se é planinho, tá tranquilo, as medidas, você estica a trena, você mesmo dá para ver, então tá tudo bem, manda ver. Eu coloquei um vídeo que fala sobre as verificações
mais importantes para você fazer antes de comprar um terreno. Dá uma olhada nesse vídeo porque é muito importante. Tem um checklist ali que vai te ajudar antes de você comprar um terreno para você. São investimentos altos e você não pode se ferrar na largada. Dá uma olhada nesse vídeo. Obrigado pelo seu tempo e por fazer parte da maior comunidade de empreendedores do mercado imobiliário. Beleza? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.